Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 10 de janeiro, terça-feira, vamos falar sobre epilepsia, uma doença neurológica que atinge crianças e adultos de ambos os sexos. Você já ouviu falar de epilepsia, mas você muitas vezes não sabe o que é. E o programa tem essa função de levar informações. Por isso vamos tirar todas as dúvidas. O que fazer frente a um caso de epilepsia? O que fazer para buscarmos o atendimento, com quem que é, se tem que tomar o remédio a vida inteira, se tem cura. Vamos tirar todas as dúvidas. Os abraços de hoje vão para Dona Selma, Quilião e seus netos, Arthur, Giovanni e Gabriel. 3 anjinhos, Dona Selma, que a senhora tem na sua vida. Que esses netos possam lhe dar muitas alegrias e que a senhora possa ter junto às suas filhas sempre muito orgulho. Porque eu sempre digo, e disse isso para a senhora, com as filhas que a senhora tem que se orgulhar muito. Porque a fruta boa não cai longe da árvore. Quando conhecemos as suas filhas, tivemos a certeza que a senhora era uma mulher guerreira, de caráter, uma mulher que soube educar e criar as suas filhas. Parabéns. Também para Renata Rodrigues Leite e seu esposo Daniel Moura, moradores do bairro Jardim Samambaia. Para César Gabriel, filho da Maria Aparecida e do Antônio César, moradores do bairro Jardim Panorama. E para Vera Lúcia Amaro Ribeiro, moradora lá do bairro Nova Lima. Vera, firme. Os nossos objetivos vão dar certo. Eu tenho certeza porque nós cremos no Deus do impossível. Caracterizada por crises repetidas devidas a uma carga excessiva dos neurônios cerebrais, a epilepsia é uma doença que atinge crianças e adultos de ambos os sexos. De causa muitas vezes desconhecidas, a epilepsia é uma doença tratável e que pode ser controlada, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida ao portador. Como vocês veem, precisamos falar muito sobre este assunto, descobrir o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que é mito, o que é lenda. Por isso vamos conversar com uma amiga, minha amiga, sua amiga, ela que é neurologista, principalmente das crianças. Nossa anja protetora das crianças, na parte neurológica, doutora Maria Eulina Quilião. Boa tarde, doutora Maria Eulina. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer tê-la aqui no nosso programa, hoje aqui no nosso estúdio, para falar de um tema que mexe com muita gente e que preocupa também. Principalmente quando você fala para alguém que você tem alguém na sua casa portador de epilepsia, já fica todo mundo assustado. Então eu gostaria que a senhora falasse o que vem a ser a epilepsia do ponto de vista neurológico. Bom, a epilepsia, como o senhor mesmo já disse, é uma descarga elétrica exagerada, anormal no cérebro. Essa descarga ela pode ser localizada ou pode ser generalizada. No caso da descarga generalizada, quer dizer, ela compromete todo o cérebro, os 2 hemisférios cerebrais, você sempre tem a perda da consciência, o indivíduo desmaia. E no caso da focal, vai depender do agrupamento neuronal comprometido. Você pode ter um sinal motor, por exemplo, um abalo muscular. Você pode ter um sinal sensitivo, como uma sensação de formigamento, por exemplo. Ou pode ser um sinal psíquico. Por exemplo, o indivíduo tem uma súbita mudança de comportamento. Agora, é importante deixar claro que as crises convulsivas, o indivíduo, para ser taxado de epilético, porque na verdade ainda é um estigma no nosso meio, ainda há muito preconceito, sempre tem que ter mais de uma crise convulsiva. Então, uma única crise convulsiva não transforma o indivíduo num epilético e, portanto, não precisa ser tratado. De cada 100 indivíduos que têm uma crise convulsiva, apenas 5 vão recorrer. Apenas 5 desses 100 são epiléticos. Quer dizer, então, se alguém tiver uma crise, já não é para tarjar, não é para colocar esse estigma já de que é epilético. Tem que aguardar um novo caso, mas mesmo assim já vai consultar, vai fazer os exames, mas só 5% é que vão ser realmente. Olha que coisa maravilhosa. Eu mesmo não sabia disso e tenho certeza que isso é um alento para muitos que tiveram
uma crise por algum outro motivo, que nós vamos ver quais são as causas. Existe alguma causa assim preponderante, determinante para a epilepsia? Bom, em torno de 30% você tem antecedente familiar positivo. Então, em 30% dos casos você tem um pai, uma mãe, um irmão epilético. Agora, na grande maioria das vezes, não. Você tem uma cicatriz neurológica por um evento, por exemplo, falta de oxigênio no parto, na gestação, ou ainda uma doença como toxoplasmose, rubéola na gestante, levando uma lesão nesse cérebro em formação, o cérebro do bebê. Você pode ter uma cicatriz por uma meningite, por um trauma crânioencefálico, uma criança que teve um atropelamento, uma queda, ou uma cicatriz por um afogamento, ou seja, alguma lesão cerebral, levando a partir daí a crises sucessivas e aí a epilepsia. Temos inclusive uma fração importante de causas desconhecidas. Provavelmente é porque nós não temos ainda tecnologia para poder diagnosticar, dizer aonde é a lesão e por que aquele indivíduo tem crise convulsiva. Quer dizer, então, que existem várias causas, mas existe um componente hereditário, familiar. Isso é forte. 30% dos casos, sim. 30% é forte. Você, se tiver alguém em casa, que é seu ascendente, seu pai, sua mãe, que tem o problema da epilepsia, a gente não pode descartar naqueles que vêm, os descendentes. Porém, 70% não vai ter nada. Então, existe uma chance. Mas tem como isso ser diagnosticado preventivamente, através de algum exame, antes dele ter a crise? Não, não tem como ser feito isso. Às vezes a mãe chega no meu consultório com o bebê e fala assim, olha, eu sou epilético, eu quero saber se o meu filho é o epilético. Então, tem algum exame? Não, não existe. Às vezes a gente faz um eletroencefalograma hoje, veio normal, e amanhã o indivíduo começa o quadro epilético dele. Quer dizer, não existe nada que dê para antecipar se aquele indivíduo será ou não, ou quando vai acontecer uma crise. Impossível. Como que é feito esse diagnóstico, então? Tem que ter a sintomatologia clínica ou faz um exame, um eletro, uma tomografia? O que é feito? Bom, inicialmente, é aquilo que eu falei, tem que ter mais de uma crise convulsiva. Uma crise convulsiva, você simplesmente observa o indivíduo normal, teve uma crise, você vai orientar a família, a grande chance é de não recorrer. E aí, se houver uma segunda crise, a partir daquele momento, é um epilético. A gente parte para os exames. A imagem é muito importante. Ou uma tomografia, ou uma ressonância, que é para a gente poder afastar causas graves, como um tumor, uma hidrocefalia, um cisto, alguma coisa que esteja desencadeando a epilepsia. Agora, o exame complementar mais importante é o eletroencefalograma. Não apenas porque o eletro nos ajuda a definir que tipo de crise e qual a melhor medicação, como também esse eletro vai poder definir se, uma vez o indivíduo já em tratamento, se esse remédio está realmente surtindo efeito. Então, ele é capaz de nos dizer se o indivíduo está tendo crises rápidas ou crises noturnas, ou não, se realmente a medicação é adequada. E mais importante, Dr. Paulo, o eletro, ele define se aquele evento é uma crise ou não. Porque quando você tem uma crise convulsiva, até um período de 7, 8 dias, você tem uma alteração no ritmo cerebral que é verificada no eletro. Então, muitas vezes a mãe vem e fala, olha, meu filho, ele chora e desmaia. Você fazendo uma boa história, você já imagina, mas aí você fazendo eletro, você percebe que muitas vezes é uma perda de fôlego, né? Que é uma coisa frequente, de 4 meses a 4 anos, a criança quando é frustrada, quando está brava, ou quando se machuca, ela chora, engole o fôlego e desmaia. Isso é uma coisa benigna e não tem tratamento. Algumas crianças desmaiam por causas cardíacas, ou adultos mesmo, não é? Então o eletro desses indivíduos é normal, tem que ser encaminhado para o cardiologista. Ou mesmo nos adolescentes é uma coisa comum a simulação. Então você tem um epilético dentro da família e aquele pré-adolescente ou adolescente, por algumas razões emocionais, quer chamar atenção ou algo assim, começa a ter um desmaio muito semelhante, que até para nós neurologistas é difícil saber se é uma crise ou não. Aí fazendo o eletro até o 7º dia após esse suposto desmaio, a gente consegue definir se é uma crise convulsiva ou não. Se o eletro vier normal, a gente praticamente afasta essa história de convulsão. Doutora Maria Olinda, a epilepsia tem cura? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos.
Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, epilepsia. Estamos aqui com a amiga, a neuropediatra, doutora Maria Eulina Quilião. Doutora Maria Eulina, eu lhe perguntei no bloco anterior, a epilepsia tem cura? Tem, a epilepsia tem cura. Em 80% dos casos, a epilepsia na infância ela é benigna, diferente do adulto, que o prognóstico já não é tão bom. Mas na infância, 2 anos de tratamento adequado, sem crises convulsivas, a mãe dando direitinho a medicação para essa criança, 80% de chance de cura. Se a criança volta a ter crise após esses 2 anos, a gente introduz mais 5 anos de anticonvulsivante e aí, a partir do 5º ano, ainda assim ela tem chance de cura. Agora, se houver uma lesão neurológica, por exemplo, uma criança com uma paralisia cerebral, o tempo de tratamento muda, são 5 anos de tratamento e o prognóstico já não é tão bom, mas ainda assim pode haver cura. Então a chance de cura é grande. Basta que se faça logo o diagnóstico e inicie logo o tratamento. E de que forma é feito o tratamento? O tratamento, nós temos inúmeros anticonvulsivantes, bons anticonvulsivantes, inclusive na rede SUS, né? E são de 2 a 5 anos. Nos casos mais resistentes, a gente precisa usar politerapia, mais de um anticonvulsivante. Nos casos mais graves, inclusive, nós podemos lançar mão de dieta cetogênica, que é uma dieta específica para mudar o metabolismo e tentar diminuir essas crises. E, no último caso, temos também a cirurgia. Quer dizer, então, que são várias formas de tratamento. O que vai ser avaliado é caso a caso. Caso a caso, sim. Pode ser que tenha uma crise de epilepsia com uma ausência simples, que você trate de uma forma, responde bem. Um outro paciente não responde, aí você vai para um outro tratamento. Exatamente. Você vai tateando cada paciente. Claro. Que beleza. Antigamente, bem antigamente, você ainda era menininha ou nem era nascida ainda, as mães se preocupavam muito com um termo que se chamava disritmia cerebral. Aqui em Campo Grande foi uma onda de que parecia aquele guri danadinho, ia no médico, o médico falava, isso é disritmia cerebral. E tomava um monte de remédio e tal. Eu não tomei porque eu fugi lá do cara e não deixei, porque era para mim ter tomado, porque eu era bem danadinho, era bem serelepe. Minha mãe falava, esse guri deve ter alguma coisa, e eu vazava, que ia tomar remédio, eu detestava tomar remédio. Mas quando preciso tem que tomar. Mas é a mesma coisa aquela disritmia cerebral com a epilepsia? Não. A disritmia cerebral ela é uma anormalidade eletroencefalográfica, é uma alteração no ritmo cerebral que a gente vê pelo eletroencefalograma, só que não necessariamente ocorre em doenças. Inclusive, esse termo ele foi proscrito pela Academia Brasileira de Neurologia, pela Liga Brasileira de Epilepsia e pela Sociedade Brasileira de Eletroencefalografia e Neurofisiologia. Quer dizer, é um termo totalmente proibido dentro do meio médico, mas infelizmente nós ouvimos até hoje. As avós falam. Sim. Vão no meu consultório, doutora Maria Eulina, vê a criança pegando fogo ali, elas falam, segure aqui, doutor, tem disritmia cerebral, pode pedir o eletro. Mas não é assim, gente. Infelizmente, alguns médicos ainda usam esse termo, o que é uma coisa absurda. Por quê? Qual é o perigo? O grande perigo é porque o termo disritmia, ele não corresponde a nenhuma doença realmente. Então, são vários tipos de queixas, como alteração de comportamento, alteração de aprendizado e até o desmaio, que você engloba aí etiologia, prognóstico e tratamentos totalmente diferentes. E na grande maioria das vezes, quando a criança chega com essa queixa, levada pela mãe ou pela avó, esse menino deve ter disritmia. Ele não tem nada. E muitas vezes ele já chega com um tratamento inadequado, totalmente desnecessário. A convulsão febril. Muitas crianças têm convulsão febril, passam esse trauma, porque, olha, ter um filho numa convulsão febril é um susto. Eu não desejo isso para ninguém, as mães sabem, aquelas que já tiveram, sai todo mundo correndo igual doido, aí a convulsão para porque a febre diminui. É uma espécie de epilepsia, não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Na verdade, de 3 a 5% da população mundial tem crise em vigência de febre. Num período aí de
4, 5 meses até 5 anos, em geral. É algo totalmente benigno. Na hora que a febre sobe muito rápido ou durante uma febre muito alta, o cérebro tem aquela descarga anormal, vem a crise convulsiva, mas não há sequer necessidade de tratamento. Alguns países aí desenvolvidos não usam nenhum tipo de anticonvulsivante. Agora aqui, no nosso meio, as crianças ficam muito cedo na creche, as crianças ficam na escola, e eu, pessoalmente, como mãe, eu acho que é uma sensação muito ruim, a impressão que dá é que a criança vai morrer. Então, eu e vários colegas, nós utilizamos sim anticonvulsivante profilaticamente, ou seja, todo dia toma uma dose pequena daquele anticonvulsivante para prevenir a crise convulsiva em vigência de febre. Quer dizer, então, que as mães em casa podem ficar tranquilas que a convulsão febril não é epilepsia. Não, não é. É como se fosse uma panela de pressão que você liga, está lá o feijão lá para cozinhar. Quando chega naquela temperatura máxima, ela solta o vapor. Sai aquele barulho, o vapor sai, a pressão diminui. A febre está muito alta ou ela estava baixa e sobe de repente, o corpo faz para baixar essa febre. É isso? Exatamente. Está bem explicado, vocês entenderam bem. Doutora Mariolina, eu quero agradecer a sua presença, desejar sucesso, muita paz, um 2012 cheio de vitórias junto ao seu esposo. Ela é a esposa do Dr. Omar Bernal, um cirurgião plástico. Ele vai estar aqui com a gente, vocês vão conhecê-lo em breve. E 2 filhos maravilhosos. Muito sucesso em 2012. Muito obrigada. Se você tem críticas, sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se de que o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos para a reflexão do dia. Essa reflexão em especial para você que trabalha aí no Vermelho Grill. Você recentemente foi almoçar aí, você me falou que assiste o programa todos os dias, recebe as informações na área da saúde, mas principalmente na hora da reflexão, você procura até anotar porque você quer modificar a sua vida. E que você acreditava que Deus tinha me colocado lá na sua frente. Eu creio também. As providências existem e elas são divinas. Reflexão do dia de hoje. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, você vai entender que o dinheiro não compra felicidade. Você deveria ter vivenciado tudo isso. Você deveria ter participado mais de ações familiares, de ações entre amigos, de ações que te levam à felicidade. Você pode remeter todos os dias os seus pensamentos a coisas boas. Olhar para o céu, ver as estrelas, ver a lua. Ao amanhecer, olhar para o sol e agradecer o dom da vida. Você pode verificar o beija-flor e verificar a intensidade do batimento das suas asas, que muitas vezes faz com que o vento chegue até você. Você pode observar a gota do orvalho numa planta e verificar que isso só se tornou possível porque você existe, porque você acredita. Não seja aquele que não acredite em mudanças. Provoque as mudanças na tua vida. Nós estamos iniciando 2012. É tempo de mudança. É tempo de você não desistir. Tente. Não desista sem tentar. Faz parte da sua vida a vitória, como também a derrota. Mas é importante que você levante após a derrota e saiba comemorar a vitória. A vitória daquele que crê, daquele que coloca Jesus à frente de tudo aquilo que você faz. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Se você crer nisso, com certeza você vai dar uma guinada na sua vida. Pode ter a certeza, você que me para nas ruas e fala das reflexões, muitas delas é para você mesmo. E quantos milhões de pessoas não sentem que essa reflexão de hoje foi para ela? Muitas vezes a gente espera tantas coisas materiais e esquece das belezas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão ao nosso redor. Essa vida é para ser vivida. Não é uma vida para deixar com que as coisas aconteçam
de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo, que é o errado. Não. É você buscando a felicidade, não precisa prejudicar ninguém, não precisa passar por cima de ninguém. Basta você acreditar que as coisas vão realizar na sua vida. Vamos crer nisso e mudar para que 2012 seja o ano da vitória. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa. Fiquem com eles, os anjos de Deus. No próximo programa vamos falar sobre glaucoma congênito. Até lá.